Olá, para quem não me conhece, me chamo Daniel e estou fazendo esse vídeo não por vontade, mas sim por necessidade. Eu vivi uma vida de segredos e regras. Para uns será uma surpresa e para outros não, mas a verdade é que eu fui testemunho de Jeová até meus 24 anos de idade, desde que eu nasci até meus 24 anos de idade. E depois saí. Por que eu deixei de ser testemunho de Jeová? Ou então, quem são as testemunhas de Jeová e por que essa retirada, né? Quero mostrar a vocês a minha carta. Quando eu saí, eu escrevi uma carta de saída. É o que muitos fazem quando querem sair. Bom, esta é a minha carta. Carta de desligamento. Bom, venho por meio desta informar que estou deixando de ser oficialmente testemunha de Jeová. Estou na organização desde que nasci e em todos esses anos cada momento foi muito importante para mim. Faz parte do que eu sou. Com isso tive uma ótima educação e o conhecimento definitivamente liberta e protege aqueles que o têm. A minha maior preocupação sempre foi fazer o que é correto e evitar o que é errado, sempre tendo em mente os frutos do Espírito. Os motivos que me levam a sair são sobre crenças e a parte social que há lá dentro. Bom, os motivos que me levaram a sair foram, por exemplo, na parte de ensino, alguns ensinos religiosos infundados, como desassociação extremista e o conceito sobre aniversário, que não tem nenhuma base bíblica. E outro motivo é, principalmente, o comportamento disseminado entre os irmãos, ou seja, os adeptos, que é extraoficial, o que é pregado nas publicações. São segregações, discriminações, fofocas, intolerância religiosa. Não se pode ter amizade nenhuma de fora da organização. Isso é visto como um crime grave. Amizade somente com quem é de dentro. Isso por si só é um número reduzido de pessoas. Essas mesmas pessoas têm suas próprias ocupações e também moram longe. Para completar, é comum ouvir fulano é má associação. Não ande com fulano. Então o seu círculo social, que já é pequeno, chega a zero. Basta uma fofoca e você é desassociado de modo não oficial, subentendido por boa parte dos integrantes. Isso acontece com frequência e em todas as congregações. Remédios controlados, depressão, casamentos infelizes, desentendimentos bobos, tudo isso faz parte de boa parte dos integrantes, que ao invés de enxergar seus próprios erros, colocam a culpa no diabo. Um exemplo de arbitrariedade de crença é como meu desligamento será encarado. Para todos os integrantes, todos, serei encarado como um demônio, traidor, escória. Todos pararão de falar comigo, conhecidos, amigos de infância, parentes, minha mãe, minha avó. Então, uma religião que se diz se basear na Bíblia, fica a pergunta: onde está a base bíblica para isso? Esse é o amor de Deus? Eu tenho a minha mente treinada e madura, mas a maioria que sai cai em depressão, uma enorme pressão psicológica. Muitos precisam de um profundo tratamento psicológico para superar o ocorrido. Minha face é limpa e não escondo dos outros, diferente de muitos que eu sei que não concordam com tudo, mas que preferem ficar calados para não sofrerem as consequências. Milhões de religiões no mundo e justamente a sua é a única verdadeira? Somente quem está dentro está certo e vai sobreviver? E antes de Charles Taze Russell, o que dizer das pessoas que nasceram e morreram? Enfim, são muitas coisas, são 24 anos de observação. Conheci literalmente milhares de testemunhos de Jeová e não tenho dúvida do que falo, e nem falei tudo. Estou convicto de que a verdade não está presa a uma denominação. Uma mensagem não pode ser passada a todas as pessoas, todos os lugares e em todos os tempos, passado, presente e futuro. Isso é impossível. Se a salvação dependesse de uma mensagem específica de um grupo específico, não acha que seria uma injustiça da parte de Deus? O bem-estar da humanidade não depende de denominações. Depende delas mesmas e do que elas fazem de suas próprias vidas. A maior e melhor qualidade é o amor. Enquanto eu tiver amor dentro de mim, estarei no caminho certo. Bom, essa foi a carta que eu fiz em 2014 para oficializar o meu desligamento.
Nessa época, essa foi uma carta muito light, não cobria tudo, como eu disse na parte final. É um resumo. E teve mais coisas depois que eu descobri, depois que eu saí, que eu vou contar em breve e nos próximos vídeos. Para quem não é familiarizado com as Testemunhas de Jeová, vou explicar como funciona, quais são essas regras, uma explicação dessa carta. Bom, as Testemunhas de Jeová, elas acreditam que de milhões de religiões que existem no mundo, elas acreditam que são a única verdadeira. E elas acreditam que você, que pertence a uma outra religião, elas acreditam que você serve ao diabo. Para elas, todas as outras religiões são erradas, são do diabo, e só elas estão certas. Bom, e o que acontece com pessoas que vêm a ser testemunho de Jeová, ou nascem lá dentro, como eu, e depois saem? Não foi uma tarefa fácil, foi uma coisa muito difícil, foi de muito pensar, foi de raciocinar e de infringir a regra de lá de dentro, que é não questione, não pense. É praticamente proibido pensar. Eles dizem, a organização diz, e você é obrigado a aceitar e fazer tudo o que eles mandam. Eles botam na cabeça das pessoas que elas não estão obedecendo a homens. Elas acreditam que estão obedecendo a Deus, quando na verdade estão obedecendo a homens. Bom, no caso aqui que eu citei, questão sobre o aniversário. Essa parte de aniversário já é uma coisa muito famosa no mundo todo, sobre as Testemunhas de Jeová, que elas não comemoram aniversário. Essa é uma das coisas que... Uma das crenças das Testemunhas de Jeová que não faz o menor sentido, mas todos obedecem fielmente, sem questionar. Não pode ser questionado. A interpretação bíblica para as Testemunhas de Jeová é de negar, dizer que o aniversário é uma festa pagã, algo diabólico, porque na Bíblia diz que a Bíblia só cita dois aniversários, e desses dois aconteceram coisas ruins. A partir disso elas acreditam que aniversário Deus proíbe o aniversário. Elas acreditam que Deus colocou essa mensagem lá, citando esses dois casos de aniversário, como um jogo de quebra-cabeça para as pessoas entenderem, através de um raciocínio bem distante, acreditarem que que o aniversário é um ato diabólico, é uma festa pagã. Eu vou falar isso depois, em outros vídeos. É claro que isso não entra na cabeça de muita gente que raciocina sobre aniversário, mas elas estão lá, elas aceitam, elas interpretam como sendo verdade absoluta e inquestionável, porque é assim que elas são treinadas. Mas o que eu citei na minha carta aqui, principalmente, o comportamento geral dos integrantes, né, dos irmãos, que é extraoficial do que propriamente é pregado nas publicações, o que elas recebem como regras. E isso são segregações, discriminações, fofocas e intolerância religiosa. Bom, as segregações começa, por exemplo, a Testemunha de Jeová não pode ter amizade com quem não é Testemunha de Jeová. Se você conhece uma Testemunha de Jeová e acha que ela é sua amiga, ela não é sua amiga, porque ela não pode dizer para as pessoas, para as outras Testemunhas de Jeová, que ela tem um amigo que não é Testemunha de Jeová. Porque existe uma palavra, um adjetivo pejorativo para rotular quem não é Testemunha de Jeová. Todo aquele que não é Testemunha de Jeová, para eles é oficialmente um mundano, ou seja, que pertence ao mundo. E isso sim é no sentido pejorativo. Eles querem dizer que você é um iníquo, é uma pessoa que muito em breve vai morrer no Armagedon. Vou falar em breve, logo vou falar sobre esse Armagedon, que muitas pessoas que não são Testemunhas de Jeová não sabem. Então, não se pode ter amizade nenhuma de fora da organização. Isso é visto como um crime grave. Então, se você é uma Testemunha de Jeová e você for pego com amigos, saberem que você tem amizades que não são Testemunhas de Jeová, você está bem encrencado. Amizade é somente com quem é lá de dentro.
isso por si só é um número reduzido de pessoas. Então essas pessoas têm... É um número pequeno que você pode se socializar. E esse número pequeno são pessoas que trabalham, ou que estudam, e muitas vezes que moram longe. Muitas testemunhas de Jeová têm amigos que são outras testemunhas de Jeová de longe, às vezes de outros países. Fica um relacionamento complicado, uma vida social complicada. Esse é um dos principais motivos por haver também muita depressão entre as testemunhas de Jeová. Bom, e apesar desse número ser um número reduzido, é muito comum você ouvir lá dentro: fulano é má associação. Existe muita fofoca sobre, com base ou sem base, meia verdade ou uma completa mentira. Surge uma fofoca sobre você está lá bem sem fazer nada e surge uma fofoca sobre você. Então é comum ouvir a frase: fulano é má associação, ou então não ande com fulano. O que acontece? Formam grupos e dizem: olha, Daniel é uma má associação. E aí então muita gente para de falar com você. E existe essa desassociação interna, não oficial. E aí basta uma fofoca e você é desassociado de modo não oficial, subentendido por boa parte dos integrantes. Isso acontece em todo lugar. Eu tive... para quem acha que eu estou falando coisa que eu não sei, eu tive em várias partes do Brasil, tive no norte, nordeste do Brasil, tive as congregações daqui do Rio de Janeiro, eu já fui em várias congregações, já estive no sul, depois eu moro na Europa e estive na Itália, na Áustria, na Alemanha e agora moro em Portugal. E é a mesma coisa em todo lugar. As testemunhas de Jeová não acreditam que... Elas acreditam que esses probleminhas internos... Elas confessam que existem esses probleminhas internos. Mas elas acreditam que é uma coisa local, ali. Que nas outras congregações, nos outros lugares, tudo funciona perfeitamente. Mas na verdade não é. É a mesma coisa em todo lugar. Então, remédios controlados, depressão, casamentos infelizes, desentendimentos bobos. Isso é muito comum. Por falar em remédio controlado, esse é um assunto grave que eu quero e preciso falar. Pelo menos metade das testemunhas de Jeová, todas elas, é uma religião movida à tarja preta. A maioria toma remédio controlado, remédio para maluco. Gardenal, Rivotril, Diazepam. O que você imaginar. A casa de uma testemunha de Jeová parece uma farmácia. Mas isso tudo por causa de depressão e outros problemas. E aí se pergunta: qual é a causa dessa depressão? Elas acreditam que, como disse aqui, elas colocam a culpa no diabo. Para elas, tudo de ruim que acontece com elas é culpa. Elas acreditam que é tudo culpa do diabo. Se está com depressão, é culpa do diabo. Se o casamento não deu certo, é culpa do diabo. Não importa. Tudo é culpa do diabo. Ou seja, um bode expiatório. E um outro caso grave, que também quero citar, que é o meu caso, é o que é a desassociação. Quando você é testemunho de Jeová e você sai, seja porque você foi expulso, ou porque você resolveu sair com ou sem motivo, você é desassociado ou dissociado. No meu caso, eu saí, eles chamam isso de dissociação, dissociado, quer dizer que eu saí. Bom, quem é expulso? Se você matou ou se você roubou, você é desassociado. Ninguém lá dentro vai falar com você. As pessoas olham para você, finge que você não está lá. E muitas vezes, se você te encontra na rua, atravessa a rua. Não importa quem. Não importa quem. Pode ser um amigo que você conheceu dias antes, ou pode ser seu amigo de infância que nasceu, cresceu com você. No caso de matar e roubar, normal. Elas seguem essa regra que Paulo disse em Coríntios, que todo aquele que mata, ou que rouba, ou que faz isso e aquilo, deve ser excluído, não deve ser visto como um amigo, não deve nem sentar e comer com ele. É um raciocínio lógico. É aquele velho ditado que a gente diz, né, que quem com porco se mistura, farelo come, ou o passarinho que anda com o morcego dorme de cabeça para baixo, normal. Mas eles
isso acaba sendo uma desculpa para eles excluírem ou ostracizarem qualquer pessoa. Qualquer pessoa. É como se ela coloca uma arma na cabeça da pessoa e diz: se você sair, vamos apertar o gatilho. Bom, como eu disse, se você matar, roubar ou qualquer coisa do tipo, você é expulso. Mas, se você fazer outras coisas simples, como por exemplo, se uma testemunha de Jeová vê esse meu vídeo, na qual eu estou contando essas verdades, ela pode ser desassociada. Assim, vários outros motivos bobos, como fazer o aniversário, se alguém fizer uma festinha de aniversário, ela também vai ser desassociada, tratada como um marginal, um ser desprezível. E o meu caso também, que eu saí, eu enviei essa carta, o meu caso também é esse. Não há... Eu procurei fazer tudo certinho também. Eu me casei com minha esposa europeia, a gente vive na Europa, estamos aqui no Brasil passando uma temporada só, e em breve voltaremos para a Europa. Fiz tudo certinho, nada do que eles dizem ser errado que está na Bíblia. Mas me tratam dessa mesma maneira. Aqui. Então, imagina você nasce como testemunho de Jeová, você cresce como testemunho de Jeová, e é proibido ter amizades de fora. Então tudo seu é dentro da religião. Conhecidos, amigos de infância, parentes, minha avó, minha mãe, muitos parentes meus são testemunhos de Jeová. Então você está lá dentro e você resolve sair, ou é expulso por qualquer bobeira, qualquer coisinha, todas essas pessoas param de falar com você. Não só param de falar com você, mas elas passam a te odiar. Elas têm ódio. Elas não gostam de quem é expulso e muito menos de quem sai por livre e espontânea vontade, como a minha. Como a minha. Quem sai por vontade própria, eles sentem muito ódio. E você que está assistindo agora o vídeo deve pensar: Daniel, você deve ter feito alguma coisa, mas não é. É exatamente assim. Não estou exagerando. Meus amigos de infância, parentes, não falam comigo. A regra que as testemunhas de Jeová têm é que os parentes, no caso pai e mãe, só podem ter contato com o filho se ele mora na mesma casa. E é o básico. E em muitos lugares os pais nem comem junto com os filhos, não comem na mesma mesa, porque para eles isso é pecado. E se o filho mora fora da casa, não tem contato. Não tem... E basicamente foi o meu caso. Eu saí daqui do Brasil em começo de 2015 e fiquei lá até agora. Situação não foi uma coisa tão fácil, apesar de ter ido para vários lugares. Você sente falta das coisas do Brasil, sente falta dos amigos, da família. E eu praticamente não tive contato com a minha família. Foi muito, muito pouco. Porque meu pai não é testemunho de Jeová, mas a minha mãe sim. Ter contato, para minha mãe ter contato comigo que não sou mais testemunho de Jeová, principalmente porque eu saí por vontade própria, é um pecado grave. Então, contato foi muito pouco. Imagina você tentar entrar em contato com a sua família ou com a sua mãe e ser rejeitado. É basicamente isso que aconteceu e acontece comigo. Agora, para vocês verem que não estou exagerando, isso aqui tem diversas publicações que são obrigados a lerem. Esse aqui é do Ministério. O Ministério é uma folha fina que tem assuntos e que toda semana eles tratam. E nesse Ministério aqui, numa das reuniões foi falar sobre pessoas que saíram da organização, ou pior, pessoas que saíram e falam mal. Não se pode falar mal das testemunhas de Jeová, porque eles odeiam com muito ódio. Então aqui está escrito: não tenha tratos com apóstatas. Quem sai das testemunhas de Jeová porque descobriu vários erros que eu vou falar logo, coisas absurdas,
e você procurar falar com alguém, você é chamado de apóstata. Apóstata é um adjetivo que eles dão para essas pessoas. Uma testemunha de Jeová quer ver o capeta, quer ver o diabo, mas ela não quer ver uma apóstata. Elas têm fobia. É literalmente colocado na cabeça delas fobia, no sentido literal mesmo. Quando uma testemunha de Jeová, você disser para uma testemunha de Jeová, olha, sou uma apóstata, ela vai se tremer, ela vai ficar desesperada, ela vai correr e nunca mais vai olhar na sua cara. Então aqui, não tenha tratos com apóstatas. Consideração por um ancião habilitado da matéria publicada na Sentinela de 86. Após breve introdução indicando que de vez em quando circulam alguns panfletos difamatórios a nosso respeito dos mais variados grupos. Ou seja, tudo que se fala contra esta organização, eles interpretam como difamatório, mentira, e proíbem. Todas as testemunhas de Jeová são proibidas, não estou exagerando, é literalmente isso. As testemunhas de Jeová são proibidas de pesquisarem sobre elas mesmas. É proibido uma testemunha de Jeová chegar na internet e pesquisar sobre testemunho de Jeová. Não pode, isso é gravíssimo. Então, mencione a astúcia de alguns destes grupos que se apresentam como amigos e que com conversa bajuladora procuram semear dúvidas. Então aí vem a parte interessante. Alerte os irmãos sobre isso, pois se não estão na organização de Jeová, não são nossos amigos, mas inimigos. Então aqui você já vê que já fica claro. Quem está dentro é amigo, quem está fora é inimigo. Não preciso explicar o que é a palavra inimigo. Conclua por edificar confiança em Jeová e na sua organização. Eles acreditam ser o único canal de comunicação com Deus. Eles acreditam que essa é a organização de Deus. Eles acreditam que essa é uma organização perfeita. Mas a verdade é que tem muitos erros. Voltando aqui à carta aqui, terminando de falar, quem foi Charles Taze Russell? Charles Taze Russell foi o fundador das Testemunhas de Jeová. Não o fundador do nome Testemunha de Jeová. Ele era adventista. Nasceu nos Estados Unidos, filho de imigrantes irlandeses. E ele se separou dos adventistas e criou um grupo de estudantes da Bíblia. Não havia um nome. Parece que ele não queria um nome. Ele só queria um grupo de pessoas que estudassem a Bíblia com um desejo sincero de entendê-la de verdade. Foi o que ele fez. Depois de um tempo ele morreu e ficou no lugar dele Rutherford. E depois de Rutherford se criou o grupo de escravo fiel discreto, o corpo governante, que dirigem a Sociedade Torre de Vigia, que é a Sociedade Torre de Vigia que comanda as Testemunhas de Jeová. Bom, sobre o começo das Testemunhas de Jeová. As Testemunhas de Jeová, pouquíssimas Testemunhas de Jeová sabem o passado dessa organização, pouquíssimas. Eu me lembro que até o começo de 2000 e pouco, isso para mim era um mistério. O que minha mãe falava comigo e várias outras pessoas falavam, e que muitos acreditam até hoje, é que as Testemunhas de Jeová não são uma religião nova. Elas acreditam que elas vieram desde o tempo de Jesus e chegaram hoje e ganharam um novo nome. Parece loucura e é. Mas a verdade é que Charles Taze Russell, chamado também como Pastor Russell, ele comandava esses estudantes da Bíblia e lia a Bíblia na interpretação dele, conforme ele lia a Bíblia. Ele entendia que toda parte da Bíblia, boa parte da Bíblia, estava voltada para ele, é como se ele fosse a profecia se cumprindo. E muitas pessoas naquela época, 1900 e alguma coisa, acreditavam nisso e o seguiam. E do grupo que ele veio, de Adventistas, era um grupo de pessoas que queriam a todo custo adivinhar datas, descobrir datas para esse tal Armagedon, que eles acreditam que é um fim eminente para esse sistema de coisas. Então eles criaram datas a partir de vários cálculos mais loucos, incluindo
na piramidologia. Charles Taze Russell ele acreditava ele acreditava que as pirâmides do Egito eram obras de Deus. Isso era pregado como verdade absoluta e inquestionável. E criou datas a partir desses cálculos da Bíblia, cálculos de pirâmide, e chegou a um cálculo de 1914, onde ele disse que Jesus iria voltar e que o Armagedon viria e destruir boa parte da humanidade. Esse 1914 chegou, não aconteceu nada. Então ele disse, olha, Jesus voltou, mas voltou de maneira invisível. Então ele marcou data para 1915, depois 1916, coisa e tal. Em 1916 ele morreu. Isso foi uma surpresa para muitos daquela época, porque eles acreditavam que em breve o fim viria e o pastor Russell estaria com eles e tudo mais, o que não aconteceu. Russell deixou uma carta que ele queria que essa organização, que antes se chamava Estudantes da Bíblia, fosse para ter um grupo, não uma pessoa guiando, mas um grupo, que é o que existe hoje. Mas o Rutherford ele com advogados e coisa e tal, ele deu um golpe nessa organização. Expulsou as pessoas desse grupo e tomou conta ele sozinho. E mudou praticamente todas as regras, todos os entendimentos que o Russell tinha feito. Praticamente tudo. Também não fez coisa certa. Ele fez interpretações bíblicas com a vontade dele. E então muitas pessoas saíram por causa do Rutherford. De coisas absurdas que aconteceram. Nessa época era proibido vacina. Então, se seu filho nascer, precisar de uma vacina, não podia. Eles diziam que as vacinas eram coisa diabólica. Era assim. Qualquer vacina, para não ficar doente, para não ter problema. Então, quantas pessoas tiveram problemas por causa disso, porque não tomaram vacina? Quantas pessoas morreram ou ficaram, perderam movimentos ou ficaram de cadeira de roda? Se isso não era a vontade de Deus, como pode uma organização que se diz única e verdadeira, e tudo que dizem deve ser interpretado como verdade absoluta e questionável, como você acha que isso seria da vontade de Deus? Mas isso não foi só. Eles marcaram várias datas para o Armagedon, para esse Armagedon. E uma delas foi em 1925. Eles marcaram que de 1925 viria o Armagedon, e não só isso. Eles disseram que pessoas da Bíblia, como Jacó e outros, Abraão, iriam ressuscitar. Então criaram em 1920 alguma coisa, foi uma época difícil para os Estados Unidos, teve depois o crack na Bolsa de Valores. Mesmo com toda a dificuldade, eles construíram com o dinheiro dos fiéis, eles construíram uma mansão chamada Bet Sarim. Pouquíssimas testemunhas de Jeová sabem sobre essa mansão. Eles construíram uma mansão e compraram 2 Rolls Royce, carros de luxo. Não sei se vocês conhecem. Compraram 2 carros de luxo. Eles disseram que essa casa e esses carros eram para os príncipes que iriam ressuscitar. Um belo exemplo de maluquice, de interpretação bíblica e desperdício com o dinheiro dos fiéis. E no documento dessa casa constavam os nomes dos personagens bíblicos, e dizia que essa casa não deveria ser vendida nunca, que seria para esses príncipes. Depois a casa foi vendida e deram uma desculpa completamente esfarrapada sobre isso, e disseram que essa casa era para provar que os membros da organização tinham fé na Bíblia. Marcaram outras datas, e a última data marcada foi para 1975, já uma data mais próxima. O que essas datas significavam para as pessoas? Hoje as testemunhas de Jeová que sabem desses fatos, elas sabem de uma maneira muito suavizada. Mas a verdade é que todas essas pessoas que acreditavam nessas datas, elas colocavam suas vidas nessa crença,
Inclusive eu conheci pessoas que foram dessa época. Também vi documentários de pessoas que presenciaram essa época. E isso era ensinado como verdade absoluta e inquestionável. E você continuar trabalhando, você continuar... Muitas pessoas tinham fazendas, plantações. Continuar fazendo essas coisas, continuar estudando, isso era interpretado como falta de fé. Uma coisa para eles que era absurda. Porque eles acreditavam, se o Armagedon, o novo mundo, chega logo em breve, por que você ainda está estudando? Por que você ainda está plantando para colher para o ano que vem? E muitas pessoas venderam casas, muitas pessoas pararam de tomar, pararam com o tratamento médico, porque logo elas estariam curadas de tudo e estariam vivendo um novo mundo. E muitas pessoas pararam de plantar, pararam de fazer tudo, porque elas acreditavam fielmente que o fim chegaria. Isso destruiu a vida de muitas pessoas, inclusive de uma pessoa que eu conheci, que tinha 16, 18 anos na época, e que ela foi ensinada diretamente de Betel que 1975 seria o fim definitivo desse sistema de coisa, que viria o Armagedon, e que o novo mundo chegaria em breve, e que essa pessoa foi fortemente, foi praticamente pressionada a largar os estudos, porque não fazia sentido você ter estudos, continuar com esses estudos. Então você pode ver como isso prejudicou a vida das pessoas. Você largar estudo para tratamento médico, pessoas morreram com isso por uma mentira. Alguém me disse, isso era a verdade do momento. Não existe verdade do momento. Uma verdade é verdade, não importa quem diga. Ou então quem diga o contrário. Ela não depende de mim, não depende de você. Uma verdade é uma verdade. Se você afirma uma coisa que não é verdade, automaticamente é uma mentira, ou pelo menos uma inverdade. Mas as testemunhas de Jeová escondem isso das pessoas de hoje. Elas escondem a qualquer custo. Elas, sobre esses vacilos que a organização teve, entre vários outros, que eu vou citar em outros vídeos, coisas graves, elas fingiram nunca ter dito que em 1975 viria o Armagedon, quando na verdade isso era pregado, isso era incentivava as pessoas. E colocaram a culpa nas pessoas, disseram que elas acreditaram por elas mesmas, elas acreditaram de maneira errada. Foram coisas absurdas, nunca pediram desculpas. Poucos anos depois, questão de sangue, vocês sabem que esse testemunho de Jeová proíbe o uso de sangue, mas um tempo podia sangue, outro tempo depois proibiram sangue, depois autorizaram sangue de novo e depois proibiram novamente. Mas que verdade é essa que muda? Uma hora a verdade é essa, pode sangue, depois a outra, não, a verdade é essa, não pode sangue, depois dizem, não, a verdade é essa, pode sangue, depois proíbe. O que muitos testemunhos de Jeová também não sabem é que era proibido transfusão de órgãos. Parece loucura o que eu vou dizer, mas a verdade é que eles proibiam órgãos. Um tempo era aceito, depois proibiram. Eles disseram que transplante de órgãos era canibalismo. Uma coisa totalmente diferente. Não era comida, nem passava pela boca. Mas eles interpretaram que isso era canibalismo e proibiram. Por um tempo foi proibido. Não só proibiram, mas como também ensinaram que as emoções, a personalidade da pessoa ficavam dentro dos órgãos, coração, rins. Eles ensinaram que personalidade, por exemplo, ficava no coração ou no rim. Inclusive escreveram em publicações que contar a história de pessoas que fizeram transplante de órgãos. Por exemplo, uma pessoa normal recebeu um rim de um homossexual. E que essa pessoa que recebeu o rim desse homossexual passou a ser homossexual também. Uma coisa absurda. Como pode uma organização que se diz a única religião verdadeira ensinar coisas assim absurdas em pleno 1970, 1980? Ensinar coisas desse tipo. E muitas pessoas morreram por não receber transplante de órgãos. A pergunta que fica, se isso era ensinado como verdade absoluta e inquestionável, e depois
foi dispensado, essas pessoas que morreram obedecendo o corpo governante, obedecendo a torre de vigia, a pergunta fica: se a decisão de viver ou morrer está em suas mãos e você decide morrer, como se chama isso? Eu só conheço uma palavra: suicídio. Então, se você testemunha de Jeová, que acredita em Deus, um ser todo-poderoso, justo, acredita que Deus quer que as pessoas se matem por mentiras? Se as pessoas se mataram por mentiras, elas estavam fazendo a coisa certa? Elas estavam no lugar certo? Bom, tem muita coisa para falar, não vou falar muita coisa, porque senão esse vídeo vai ficar bem grande. Mas há casos, nos próximos vídeos, por exemplo, que eu vou falar, casos de pedofilia, que se descobriu-se agora, milhares de casos de pedofilia que a organização ela acobertou. Só na Austrália foram 1.006 casos de pedofilia. Posso até mostrar aqui agora. Os anciãos são o cargo máximo dentro da congregação. Eles têm um livro especial de regras que eles devem entender e obedecer, e pôr em prática. Bom, aqui está o livro dos anciãos. As testemunhas de Jeová normais não podem ter acesso a esse livro. Veja o que está escrito aqui. Uma criança, se ela supostamente sofre um abuso, e os pais, a primeira coisa que elas devem fazer é procurar os anciãos na congregação. Qualquer pai ou mãe normal vai levar o caso à polícia. Mas não. São obrigados a levarem primeiro os anciãos e as regras que ele deve obedecer é esse aqui. Se a acusação envolver abuso sexual de menores e a vítima ainda for menor, os anciãos deverão entrar em contato com o escritório antes de agendar a reunião com o menor ou o acusado. Se o acusador ou o acusado não estiverem dispostos a se reunir com os anciãos, ou se o acusado continuar a negar a acusação de uma única testemunha e a transgressão não tiver sido comprovada, os anciãos devem deixar o caso nas mãos de Jeová. O que isso significa? Significa que as testemunhas de Jeová têm uma regra que é de 2 testemunhas. Você e mais uma pessoa. Se a criança não tiver uma outra testemunha, uma outra pessoa que viu o caso, é como se ela não tivesse prova. Então, se ela não tem uma outra pessoa que tenha visto ela ter sido abusada, ou se não nenhum outro tipo de prova, ela é como se ela não tivesse acontecido. Funciona assim: eles colocam o acusado e o acusador de frente um para o outro, uma criança e o acusado, coisa que não se faz, botar os dois de frente, e pergunta: você tem testemunha? Tem visto? A criança vai dizer não tem. E eu vou perguntar para o acusador: você fez? Se ele negar, dizer não fiz, o que os anciãos basicamente fazem é: olha, ninguém tem prova de nada, não aconteceu nada e cada um segue a sua vida. É assim que funciona lá dentro. E ainda pode constar como o acusador pode constar como um mentiroso, a criança. Então, os pais eles são desincentivados a levarem o caso à polícia. E mesmo que o acusador diga sim, fiz, o máximo que acontece com ele é ser expulso da congregação. E mais nada. E foi isso que acontece no mundo todo, e também o que aconteceu na Austrália, que descobriram 1.006 casos, e nenhum desses 1.006 casos foram levados à polícia. Isso é um dos absurdos, vários absurdos que acontecem. E agora a organização está pagando milhões e milhões com processos, casos de pedofilia. E as testemunhas de Jeová não sabem de nada disso. Isso é completamente escondido delas. Bom, o vídeo já está bem grande. Bom, o que eu tinha para falar é exatamente isso. A minha situação, a situação que eu me encontro, uma situação difícil.
Agora vamos voltar, em breve eu e minha esposa vamos voltar para a Europa. E se eu passar 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 10 anos fora daqui do Brasil, serão 10 anos que minha mãe não vai falar comigo, meus parentes, ninguém vai falar comigo. Porque para eles eu sou uma escória, um ser desprezível, um ser que merece morrer. Um ser que muito em breve irá morrer. E eu sei também que tiveram muitas fofocas aqui. Entre esses meus votos, como eu falei, tem muitas fofocas. E já antes de eu chegar, e depois que eu cheguei, houveram muitas fofocas sobre a minha pessoa. Que eu fiz pacto com o diabo, que eu cometo, que eu fiz vários crimes, e que muitas fofocas. Isso é gás para a motivação deles de ostracizarem as pessoas. E nenhuma dessas mentiras, ninguém procura desmentir ou procurar a verdade, simplesmente propagam mais e mais. Então o que eu tenho para dizer a vocês que continuam fazendo fofoca de mim, eu sei muitas coisas sobre vocês. Vocês acham que eu não sei, mas eu sei. E essa diferença que há entre nós, essa diferença que há entre nós, vocês me acusam com mentiras, e eu acuso vocês com verdades. Porque enquanto vocês estão aqui vivendo essa mentira, esse mundo de ilusões, eu fiz tudo certinho, casei, fui morar na Europa. Não é uma situação fácil você ficar longe de tudo, de todos, do que você está acostumado, aquilo que você chama de realidade. Eu saí daqui, tive que me virar em 4 idiomas, ficar em lugares frios, de chegar a -10, -15, situações desconfortáveis, de ter que procurar legalização de documentos, ver 1001 órgãos para ver 1001 documentos. E estou aqui, na minha luta, fazendo tudo certinho, ao contrário de vocês que estão aí vivendo mentiras. Bom, essa era o que eu tinha para falar. Espero que vocês me entendam. Em breve farei mais vídeos contando mais coisas. Isso é um resumo que já ficou bem grande, mas é isso que eu tenho para falar. Bom, eu fico por aqui.